tarde a todos, a todas. Nesse domingo, a liturgia apresenta um trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 1, 7 a 14. Segundo o Evangelho de Lucas, esta é a terceira e última vez que Jesus almoça na casa de um fariseu. E sempre que Jesus está na mesa com os fariseus, esses piedosos, esses líderes espirituais, sempre é a ocasião de conflito. Dessa vez, o conflito foi o próprio Jesus que o causou, porque nessa mesa havia um doente, e Jesus pergunta aos fariseus presentes se é lícito curar no dia de sábado, dia em que a lei proibia qualquer trabalho, isto é, era um dia de repouso absoluto. Pois bem, os fariseus não respondem. Jesus então passa a atacá-los, chamando-os de hipócritas e dizendo: se alguém de vocês tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tiraria logo, mesmo em dia de sábado? Eles não foram capazes de responder a isso. Após essa repreensão, Jesus continua. Jesus notou como os convidados, e eram todos fariseus, escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. O evangelista estigmatiza esta ambição, esta vaidade que é típica de algumas pessoas religiosas, especialmente se elas ocupam altos cargos. Acham-se importantes e, portanto, sentem a necessidade de exibir-se e manifestar-se para dar a conhecer a todos a própria importância, escolhendo então os primeiros lugares. E Jesus diz: quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. Jesus refere-se a um ditado muito famoso, muito popular no livro de Provérbios, capítulo 25. E o dono da casa, que convidou os dois, vem a te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Em vez disso, eis aqui a lição que Jesus dá, e é uma lição que é preciso entender bem, não é por humildade, mas é um convite a fazer essas coisas por amor. Quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. E por quê? Para permitir aos outros, aqueles que teriam se sentado no último lugar, de ficar mais adiante, nos primeiros lugares. Portanto, não é humildade, mas amor. Jesus tenta inverter a escala de valores da sociedade. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. Jesus convida esses fariseus, que já havia repreendido, dizendo que tudo o que eles fazem o fazem por interesse, convida-os para passar da categoria do interesse à categoria do dom. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados, porque quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Jesus, que se fez último e que se coloca ao lado dos rejeitados e excluídos, afirma que aqueles que se fazem últimos têm a comunhão com Ele, a plenitude da condição divina. Pelo contrário, aqueles que aspiram a colocar-se acima dos outros e se separam dos outros serão excluídos. Em seguida, Jesus, ao fariseu que o havia convidado, dirige uma advertência muito importante que deve ser compreendida à luz desses laços de amizade, parentesco, interesses, ligações que sustentam a sociedade e também sustentam grupos eclesiásticos, grupos religiosos que se autoprotegem à custa dos outros. Portanto, é uma advertência muito severa e muito atual. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço, um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos. Portanto, Jesus fala de uma espécie de bancada, de grupo, onde há amizade, parentesco e, acima de tudo, há interesses comuns. Um grupo que se autoprotege dos outros, que exclui os outros e que apenas cuida dos seus próprios interesses. Pois estes poderiam também convidar-te
e isto já seria a tua recompensa. Então Jesus denuncia, como atitude hipócrita, a postura dos fariseus que tudo o que fazem, o fazem por interesse. Eles não conhecem o que é a transparência, a generosidade e o dom. E eis aqui a solução que Jesus lhes oferece. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres. É claro que eles não podem retribuir. Os aleijados, os coxos, os cegos, Jesus coloca os aleijados, os coxos, os cegos, isto é, categoria de pessoas que por sua enfermidade eram excluídos do templo e do sacerdócio. Portanto, Jesus, diante de gente muito piedosa, muito religiosa, como os fariseus, que se achavam os mais próximos de Deus e, de acordo com suas regras e normas religiosas, se separavam e excluíam os outros de Deus. Jesus diz, não, convida exatamente aqueles que são excluídos. Então, como podemos interpretar e atualizar essa mensagem de Jesus para o hoje? Aquelas categorias de pessoas que, com base nas convicções espirituais, crenças religiosas, origens étnicas ou raciais, estimamos como excluídos, invisíveis, rejeitados, são esses mesmos que devemos incluir e dar-lhes a nossa total atenção. Então, tu serás feliz, tu serás bem-aventurado, porque eles não te podem retribuir. Portanto, Jesus convida essa comunidade de fariseus para não agir mais com interesse, mas para viver na partilha, sempre com generosidade e amor para com os outros. Depois Jesus, que está falando aos fariseus, usa palavras religiosas que os fariseus podiam entender. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Portanto, Jesus nos convida a não ficar de olho na recompensa imediata. Eu faço um favor a você porque você vai fazer a mesma coisa comigo e vice-versa, criando dessa forma um jeito de viver que exclui os outros de seus próprios interesses e seu próprio bem-estar. Então Jesus nos convida a dirigir toda a nossa atenção ao bem e ao bem-estar dos outros, e assim Deus será a nossa recompensa. Muito obrigada pela escuta e até semana que vem.